quero falar com você nesta manhã um pouquinho sobre a diferença daquele a quem Deus usa e daquele que verdadeiramente é servo e serva de Deus. Porque existe uma diferença, irmãos, em ser usado por Deus e em ser de Deus. Há o homem usado por Deus, a mulher usada por Deus. Só isso não basta. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Porque usar, irmãos, Deus usou até uma jumenta, com visão que o profeta não tinha. Agora Deus não quer apenas nos usar. Deus quer que nós sejamos de fato verdadeiros homens e mulheres de Deus, que revele a manifestação do poder e da glória do Senhor Jesus em todo o tempo. Amém? E eu quero ler, falando desse grande homem de Deus, o profeta Eliseu. Aleluia! Porque, irmãos, quem de fato vai dizer se eu sou ou não um homem de Deus, não sou eu, são as pessoas. Aleluia! Porque eu me denominar como homem de Deus, não existe nada de errado. Mas só falar não adianta, irmãos. Os frutos devem demonstrar isso. As nossas atitudes. Obrigado, Cleo. Então vamos lá. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8, diz assim, ó. Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Sunem quer dizer lugar de descanso. Onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Toda vez que Eliseu ia a Sunem, irmãos, ele tinha uma casa para comer. Glórias a Deus! Mas não foi ele que procurou essa casa. Foi a mulher que convidou e que se dispôs para alimentá-lo. Diz assim, ó. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-nos em um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Pai amado e santo, a tua palavra é a expressão exata da verdade. Nós queremos sermos ministrados por ela nesta manhã. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir simplesmente, mas aquilo que o Senhor quer nos ensinar e quer nos advertir, quer nos corrigir, para que possamos viver uma vida, Senhor, que agrade tão somente ao Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós queremos que o Teu Espírito continue, permaneça, Senhor, neste ambiente, convencendo as nossas vidas do pecado, da justiça e do juízo. Porque se Tu, Espírito Santo, não fizer esta obra, nós não podemos fazer nada, mas com a Tua presença em nós, nós podemos avançar, nós podemos crescer, nós podemos nos aproximar mais de Ti, Pai querido e santo. Por isso permanece no nosso meio e trata com os nossos corações, que todos os pensamentos estejam cativos em obediência à Tua palavra nesta manhã, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, é muito fácil, ou nós muitas vezes nos deparamos com o reconhecimento ou a fala das pessoas: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Mas, irmãos, para ser homem de Deus e mulher de Deus, não basta apenas ser usado. Tem que ter frutos que demonstrem isso. Porque existem pessoas que podem ser de fato grandes homens de Deus, usados por Deus, e não serem homens de Deus. A Bíblia aqui está mostrando um reconhecimento de honra de uma mulher que não era uma mulher necessitada, uma mulher pobre. Não, a Bíblia fala que era uma mulher rica. E ela olhou para Eliseu, e preste atenção, irmãos, que para ela falar: este é um santo homem de Deus, o que ela fez? Ela observou. A Bíblia fala que ela falou assim: ó, este sempre que todas as vezes passa por nós. Ou seja, ela observou ele por vários tempos. Por várias vezes ela observou a atitude de Eliseu.
E porque ela observou a atitude de Eliseu, ela falou: verdadeiramente este é um homem de Deus. E quando ela reconheceu que ele era um homem de Deus, além de dar alimento, além de dar comida, ela falou: nós precisamos fazer um quarto para ele, para que quando ele vier para cá, ele tenha um lugar para se recolher. Fizeram um quarto mobiliado, e todas as vezes que Elias estava em Sunem, ele literalmente tinha um descanso. Agora existem pessoas, irmãos, que vão passar por esta vida, que vão servir ao Senhor, que vão estar na igreja, mas que vão apenas ser usados por Deus, mas que não serão homens e nem mulheres de Deus. Mas como assim? Me explica isso. Vamos lá. Saul, primeiro rei de Israel, recebeu o óleo da unção, foi consagrado como rei, não porque Deus assim o escolheu, mas porque o povo o quis e Deus assim o permitiu. Porque existem coisas em nossas vidas, irmãos, que não é Deus que dá, é Deus que permite acontecer. Tudo aquilo que Deus nos dá, irmãos, é bom. Não vai haver dor, não vai haver perca e nem muito menos confusão. Agora existem coisas que Deus permite em nossas vidas que aí nós sofremos. Por exemplo, quantas vezes nós não vemos pessoas reclamando do casamento? Ai, mas eu casei na igreja. Mas quem escolheu foi você, não foi Deus. Aí tem que pagar o preço. Então nem tudo que você tem você pode dizer é de Deus, porque tem coisa que foi você que escolheu. E aí Deus permitiu, porque Deus é um Deus bom. Porque se Deus não permitisse, irmãos, nós só teríamos coisas boas, só coisas deles em nossas vidas. E quantas vezes nós já tomamos decisões erradas em nossas vidas, quantas vezes nós já aceitamos coisas que não eram de Deus em nossas vidas. E aí depois nós reclamamos. E aí depois nós pagamos o preço diante daquilo. E aí Deus permite que Saul reine sobre Israel. Mas olha a diferença. O pai de Saul era um homem rico, e em determinado momento, algumas jumentas se perderam. E a Bíblia vai falar que Saul era um dos homens mais belos de Israel, naquele momento, mais alto, se destacava dentre todos. Chama Saul e fala assim: ó, preciso que você vá procurar jumentas. Olha a diferença. Saul, quando foi chamado para ser rei, irmão, sabe o que ele estava fazendo? Procurando jumenta. E quem conhece, irmãos, jumento, burro, sabe que são animais arredio. Se você montar numa jumenta, algum dia você vai entender isso. Porque não é um animal fácil de lidar, não é dócil, é difícil de ser amansado, morde, dá coice. E eu estou achando que na nossa época hoje nós já deixamos de ter alguns crentes que são só bode para ter alguns crentes que ainda são jumenta. Que às vezes até tem visão, mas que morde e dá coice. E aí Saul está nesse ambiente. Ele saiu para procurar jumenta. E quando ele volta para casa, ele volta com a unção de rei de Israel. E o que acontece, se você observar lá no texto de 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 10 e versículo 11, quando Saul já recebeu a unção de Samuel, e ele desce, a Bíblia vai dizer que ele encontrou um grupo de profetas. E quando Saul chega no meio desses profetas, o que aconteceu? O Espírito do Senhor toma Saul, e Saul começa a profetizar no meio dos profetas. E aí todos se espantaram e falaram: ei, peraí, esse aí não é o filho de Quis? Como profetiza este? Naquele momento, irmãos, Saul estava sendo usado por Deus, mas isso não provava que Saul verdadeiramente era um homem de Deus, porque a partir do segmento do seu reinado, ele começa a desobedecer às ordens de Deus. Deus começa a falar através de Samuel para ele, o mesmo que ungiu, começa a dar ordem para eles.
e ele desobedecem às ordens de Deus dada por intermédio de Samuel. Então, queridos, não basta ser usado por Deus, nós precisamos ser homens de Deus. É interessante, e eu quero que você entenda também isso, que não é porque nós somos homens de Deus ou mulheres de Deus, nós não podemos errar. Nós podemos errar, porque nós não somos perfeitos ainda. Só que existe uma diferença de errar e reconhecer o seu erro, e de você errar e deliberadamente você justificar o seu erro, que foi o que Saul fez. Quando Saul errou, Saul justificou o seu erro. O povo pediu para separar o melhor, para oferecer ao Senhor, mas a ordem dada não foi essa. A ordem dada era: acaba com tudo. E ele não acabou com o rei de Agag. Irmãos, quando Deus falar para você algo, não existe meio termo em Deus, irmãos. A Bíblia diz: ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno, ele vai vomitar, ele vai pôr para fora. Não adianta, irmãos, você ter uma temporada boa e dizer: esse ano eu arrebentei. Aí o outro ano você fica capengando. Uma semana você está lá em cima, outra semana você está lá embaixo. Não, irmãos, vida cristã tem que ser crescente. Vida cristã, irmãos, não é uma decrescente, não é uma gangorrota, está em cima ou lá embaixo. Não, vida cristã é devagarzinho, crescendo sempre. Não é explodir, não, é crescer. Crescimento, irmãos, não é explosão. Crescimento demanda tempo, porque crescimento demanda aprendizagem. Tem gente que quer crescer, mas não quer aprender. Tem gente que se acha o autossuficiente. Saul se achou, irmão, autossuficiente. Eu sou o rei, eu não preciso esperar mais Samuel, que me ungiu, dada a unção por Deus, para oferecer um sacrifício. Quem é Samuel diante de mim? Pessoas, quando começam a ser usadas por Deus, irmãos, muitas vezes acham que são melhor do que os outros. O verdadeiro homem de Deus, ele tem no seu coração a humildade. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Davi foi o homem considerado segundo o coração de Deus. Davi errou. Davi pecou, mas toda vez que Davi pecou, Davi se arrependeu, porque esse é o sinal do verdadeiro homem de Deus. Ele se arrepende como ele é, ele reconhece os seus erros. Olha o que é interessante, quando Saul vai ser chamado para ser rei, ele está caçando jumenta. Davi, quando é esperado para receber a unção de reis, sabe o que ele está fazendo? Apacentando ovelha. Aleluia! Ele está cuidando do rebanho do pai. Aleluia, Deus! Ele não está procurando jumenta, ele está cuidando de ovelhas, está cuidando do rebanho, daquele que produz alimento. Jumento não produz alimento, irmãos. Alguém já tomou leite de jumenta? Já? Quer? Eu mando trazer um pouquinho de leite de jumenta do Ceará para você. A jumenta é bem brava. Para ver se você toma. Você quer leite de jumenta? Não. Carne de jumenta, você vai comer um churrasquinho? Vamos fazer um churrasquinho de jumenta? Não. Agora a ovelha, além de produzir o leite, tem uma lã que é usada para todos os sentidos. A sua carne também serve de um alimento e é saborosa. Davi agora, o rei a qual Deus escolheu, é um homem que cuida de ovelhas, que defende as suas ovelhas, que não tem medo de ir para a guerra. Aqueles que Deus usa, irmão, muitas vezes se acovarda. Saul, quando precisou inventar o filisteu, porque ele deveria dar o exemplo, ele ficou acovardado, se escondeu. Agora o Davi, que estava no campo, que era um garoto, quando ele olha para o filisteu, ele não tem dúvida de descer e lutar com aquele filisteu. Porque todo homem de Deus, irmão, sabe que o poder não é dele, mas que o poder vem de Deus. Eu não posso achar que eu sou melhor do que ninguém, irmãos. Eu não posso achar porque eu tenho uma posição, porque eu tenho um cargo. O bispo pode, a bispa pode, o apóstolo pode. Não, irmãos, sem Deus nós não podemos nada. Eu não posso achar, irmãos, que porque Deus me deu um dom, eu sou melhor do que os outros. Sabe por quê? Eu quero que você entenda uma coisa. Homem a quem Deus usa, ele tem os dons, mas se ele não tiver os frutos, de nada adianta. O homem de Deus, não aquele que apenas é usado por Deus, homem e mulher de Deus, ele precisa ter os dons do Espírito, mas ele precisa frutificar, porque os frutos é o que vão permanecer. Dons e talentos, irmãos, isso passa, mas a Bíblia diz que os frutos devem permanecer.
E eu quero que você entenda isso. Abra comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Santo Espírito, nós chamamos Jesus. Eu quero que você saia daqui nesta manhã repensando essa mensagem, remoendo ela. Você é um homem de Deus ou você é apenas uma pessoa que Deus tem te usado? 1 Coríntios capítulo 12, Paulo nos ensina a respeito dos dons espirituais. E ele vai nos dizer, ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não tenham conhecimento. Vós bem sabeis que quando eres gentis, deixáveis levar aos ídolos mundo, conforme éramos guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Diz, Jesus é maldito, né, ou anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, assim como Deus usou Saul, Deus usou uma jumenta e usou tantos homens no contexto bíblico, porque era útil para aquele momento. Você, irmãos, tem que entender e tomar cuidado. Você muitas vezes pode só ser útil se você não se colocar em uma entrega total a Deus. Não é porque Deus deu o dom, irmãos, acabou, Deus deu. Deus deu o dom para pregar, acabou, você vai ter o dom para pregar. Deus deu o dom para ensinar, você vai ter o dom. Agora, se você não tomar cuidado, irmãos, esse dom pode ser, na verdade, a sua desgraça. Porque esse dom pode apontar contra você. Porque você tem o dom, mas não tem uma vida condizente com o dom que Deus colocou sobre a tua vida. Sabe, se nós queremos verdadeiramente um avivamento, nós precisamos agradar quem? O Espírito Santo. Então o Espírito, a manifestação, Paulo está dizendo, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para o corpo, útil para você ou útil para alguém. Naquele momento que Deus usa a jumenta para que Balaão, Deus estava usando uma utilidade. Não pôde usar o profeta, porque o profeta não se deixou. Deus usou um animal. E a Bíblia vai dizer, através de Jesus nos evangelhos, que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão em nosso lugar. Então eu não posso achar, irmãos, porque Deus me usou, eu sou autossuficiente, não sou nada. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é requerido. Então eu tenho que entender que quanto mais Deus me dá do poder e da glória dele, mais ele vai me requerer de mim. Não é agora só não, viu? É na eternidade. É no dia do julgamento. Quanto mais eu recebo de Deus, quanto mais eu tenho de Deus, mais ele vai cobrar de mim. Mais eu serei cobrado. Quanto mais conhecimento eu tenho, irmãos, mais eu serei cobrado sobre aquilo. Não é assim, as pessoas não cobram de você? Fulano sabe sobre isso. Pergunta para ele. Se você não souber, irmão, ninguém vai perguntar para você. Então em Deus é assim, quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado. Aí continuando aqui, ó, verso 8. A um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Olha só, Saul não profetizou? Mas Saul era profeta? Não. Tinha qualidade de profeta? Tinha frutos de profeta? Não. Nem de rei tinha, para o qual ele foi ungido. Agora o texto que nós lemos de 1 Reis, capítulo 4,
mostra uma mulher reconhecendo que Eliseu era um santo homem. Mas você lembra que quando Eliseu está seguindo os passos de Elias, sendo discipulado por Elias, Elias está dizendo: ó, eu vou ser tomado, eu vou ser levado pelo Pai. Pede o que queres, que te será dado. O que Elias pediu? Eliseu pediu? Eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Elias vai dizer para Eliseu: dura coisa me pediste, mas fica comigo, porque olha a condição: se me vires ser tomado, olha a condição que foi dada para Eliseu: se você me ver ser tomado, você receberá a porção dobrada, se não, não terá. Tem gente, irmãos, que quer unção, que quer ser usado por Deus, que quer ter o reconhecimento das pessoas, mas não quer seguir, não quer ser discipulado, não quer ser ensinado, não quer pagar o preço. Elias não falou dia, Elias não falou a hora que ele seria tomado por Deus, ele só falou que ele iria ser tomado. Agora que Eliseu tinha que ver. Ou seja, irmãos, aonde Elias estava, lá estava Eliseu. Por quê, irmãos? Porque havia um desejo no coração de Eliseu, que era ter porção dobrada do Espírito Santo. Eliseu não pediu riqueza, Eliseu não pediu reconhecimento, ele pediu porção dupla. Tu pedisse coisa dura, Eliseu. Você não sabe o que você está pedindo. Sabe por quê, irmãos? Elias já tinha passado por tantas e poucas e boas. Já tinha enfrentado o profeta, já tinha ido para a caverna, pensado em morrer. Foi alimentado por corvos. E Deus está dizendo para ele: foja um profeta. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias é tomado. E quando Elias é tomado, Eliseu está lá. Eliseu está vendo, e Eliseu recebe a capa de Elias, é passado o cajado. Sabe, irmãos, nós cristãos precisamos entender, irmãos, que a geração precisa ser passada de uma para outra, que nós precisamos melhorar. Sabe, você precisava ser melhor, você precisava ser melhor do que você é. Mas se isso não estiver no teu coração, não adianta. Se você não desejar isso, Eliseu estava desejando porção dobrada do Espírito Santo. E a Bíblia está nos dizendo aqui através de Paulo que o Espírito nos é dado, irmãos, não é para que nós sejamos melhores, não é para que nós sejamos reconhecidos, tenhamos os status, não. A Bíblia está dizendo que nós vamos ser usados para aquilo que é utilidade para o corpo, para aquilo que é benefício para o corpo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, e vai nos contar que Eliseu teve o reconhecimento desta mulher, porque de fato ele era um verdadeiro homem de Deus. Quando ele esteve, irmãos, na casa da viúva de Serepta, ele não foi ali, irmãos, para titubear, ele não foi ali para demonstrar que ele era melhor do que ela, não. Ele foi ali para literalmente operar um milagre na vida daquela mulher, que era pobre, viúva. Assim como Eliseu obedeceu a voz de Elias, aquela mulher obedece a voz dele e vê e vive o milagre. Elias, porque era homem de Deus, porque presta atenção, irmãos, tem pessoas que querem usar benefício para si porque são usados por Deus, querem que as pessoas lhe sirvam. Não tem nada, irmãos, de errado em a gente servir as pessoas. E na verdade, uma das nossas características tem que ser essa: servir o próximo, porque o nosso Cristo veio para servir. E aí, irmãos, quando Eliseu recebe essa generosidade, essa honra, e ele vai para aquele quarto, e ele se deita naquele quarto, Eliseu conversa com Geazi, que era o seu moço, e diz: ei, o que essa mulher precisa? Ela é rica,
reconheceu que eu sou homem de Deus, mas tem alguma coisa que ela precisa. Existe alguma coisa que ela precisa, Geazi, para que eu intervenha diante do rei, perante ela? E eu acho, irmãos, que Geazi era meio aquele tipo de crente meio que fica olhando, né? Que tem gente que gosta de ficar olhando a vida dos outros, né? Não cuida da vida dele, mas da vida dos outros ele cuida. E Geazi olhou assim e falou assim: Senhor, vê uma coisa aí, que ela não tem filho não. Outro dia eu entrei na casa dela lá, tem tudo do bom e do melhor, mas eu não vi criança não. E não vi ele falar de filhos. E aí Deus vai usar o profeta Eliseu para dizer para aquela mulher que no cabo de 1 ano ela daria luz a um filho. Sabe por quê, irmãos? Quando nós entendemos que nós de fato somos homens de Deus, nós temos responsabilidade com aquilo que nós falamos. E de fato acontece. Aquela mulher tem um filho, algo que ela não tinha, que o dinheiro dela não podia comprar, mas agora ela está amamentando uma criança. Porque aquilo que o homem de Deus fala, irmãos, vai se cumprir. Eu não preciso, irmãos, ter um peso, um encargo de que eu preciso ser usado por Deus. Não. Eu preciso ser de Deus. Porque se eu sou de Deus, Ele vai me usar. Eu não preciso querer ser usado por Deus. Porque, irmãos, ser usado por Deus é uma consequência daquilo que eu sou. Se eu sou de Deus, eu fico tranquilo, Ele vai me usar a hora que Ele quiser. Eu não preciso pôr esse encargo. Eu preciso ser usado. Eu preciso profetizar. Eu preciso ensinar. Eu preciso curar. Não preciso nada, irmãos. Porque é Deus quem opera tanto o querer quanto o efetuar em nossas vidas. O que eu preciso ser? De fato, um verdadeiro homem de Deus. Quer ver? Abra comigo 1 Timóteo, capítulo... Primeiro, não, acho que é segundo. Deixa eu ver aqui só. Conferir. 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,17. É isso mesmo. 2 Timóteo, eu vou ler o 16 e o 17, amém? Todos acharam? Amém. Olha o que nos diz aqui a Sagrada Escritura, irmãos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha só o verso 17. A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda... Para isso que nós somos chamados e reconhecidos como homens de Deus. Para aquilo que for necessário, para aquilo que precisar, para as boas obras em Deus. Nós somos chamados para efetuar isso. Então, há um desejo de Deus em nós que cheguemos a um estado de perfeição. Vamos lá. Você consegue ver defeito em algo que está errado? Hã? Alguém escreveu errado. Quando você lê, você fala o quê? Nem vi que estava errado. Vou até dar uma... Cuidado, irmãos. Porque às vezes tem um pessoal que não sabe cantar bem, né? Tipo assim, igual eu. Não é afinado, canta fora do tom. Irmãos, toma cuidado. Sabe por quê? Adoração indifere de qualidade musical ou técnica vocal. Aleluia. E às vezes a gente brinca, né? Porque alguém cantou fora do tom, ou cantou errado. E às vezes as pessoas dão risada. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque muitas vezes a pessoa está cantando, é o que ela consegue fazer. E nós não precisamos desprezar isso. São pequenos detalhes. Nós não podemos desprezar aquilo. Porque se eu não tenho, é igual. Você muitas vezes pode cantar bem, pode tocar bem, pode fazer tantas coisas bem. E talvez você não saiba ler a Bíblia bem, ou não saiba pregar bem. Já pensou se você se coloca para pregar e alguém começa a dar risada na sua cara, tirar barato de você? Ou ri de você porque você não sabe aonde está o versículo bíblico? Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. E entender, irmãos, que se nós queremos de fato viver esse dom de Deus, nós precisamos, irmãos, nos aproximar dele mais a cada dia. Precisamos querer Deus em nós a cada dia. Então, o desejo de Deus é que haja em nós uma perfeição. Então, quando alguém que sabe cantar ouve alguém que não sabe cantar e fala, errou.
Alguém que toca bem, que sabe tocar, fala, "Ih, tocou errado. Está fora da melodia, está fora do tom. Os acordes não batem. Não tem concordância musical. Já pau. É alguém que conhece a Bíblia, que sabe pregar, que senta, vai ouvir e fala, eita, não, está fora. Então nós conseguimos enxergar quando algo está errado. Agora, irmãos, será que nós conseguimos enxergar as nossas imperfeições diante de Deus? Que nós ainda não somos perfeitos, que nós precisamos melhorar muito? Você consegue enxergar que você precisa melhorar mais? Porque Deus quer que você chegue, irmãos, à perfeição. E a perfeição que Deus quer, irmãos, é na totalidade. Não é na parte. Eu vou me dedicar a isso, vou ser perfeito nisso. Não, Deus quer perfeição na totalidade. No agir, no falar, no ser, no vestir, no se comportar. Eu já vi pessoas, irmãos, serem usadas por Deus num altar e descer do altar e ser extremamente arrogante com os outros. Do que adianta? É pelos frutos que nós seremos reconhecidos. Só ter dom não basta. É preciso ter frutos. Sabe por quê, irmãos? O dom é Deus quem nos dá. O fruto é nós quem damos para Ele. Abra comigo a tua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Próximo livro aí, depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 5. Te adoramos, Jesus. Oh, aleluia, Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso de número 22, diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há, ou seja, não há condenação. Não há nada que te condene. Ai, nossa, que homem de Deus, nossa, que mulher de Deus. Aí você vai ver, não é dizimista, não é ofertante, não tem fidelidade. É um homem de Deus, mas é linguarudo, é mentiroso, é enganador, é trambiqueiro. Ai, nossa, como Deus usa aquele homem, mas comete adultério. É viciado em pornografia. Não pode ver uma mulher passar que o pescoço dele dá 360 graus. Cuidado que a Bíblia diz, através da graça de Deus. O adultério não é só agora no ato. O adultério é no pensar, é no desejar. A cobiça vem e pode te levar à condenação. Então, você, nós precisamos entender, o dom quem nos dá é Deus. Agora o fruto quem tem que dar somos nós. Não é Deus que vai dar fruto para você, irmãos. Quem tem que dar fruto é você. Se você não se preocupar, você vai passar uma vida e não vai ter fruto. Lembra que quando Jesus passa em Betfagé e ele vai diante de uma figueira, a figueira tinha o quê? Tinha fruto? Não. Só tinha folha. O que ele falou? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Irmãos, a utilidade de uma árvore frutífera é para dar alimento. Se ela não der alimento, irmãos, o Senhor falou, corta e lança no fogo. Porque você não serve para nada. Já parou para pensar, irmãos, você passar uma vida inteira e não produzir frutos para o Senhor? Você vai ser lançado no fogo também. Ele não, o Deus de misericórdia, irmãos, no dia do juízo final, Ele não terá misericórdia. Ele não será misericordioso. Ele será um Deus de justiça. Ele será
implacável na sua justiça. Ele vai dizer: aparta-vos de mim, porque eu não vos conheço. Lança no lago de fogo. Então, irmãos, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos ser homens de Deus, precisamos ser mulheres de Deus. É disso que o evangelho precisa, irmãos, de representantes legais diante de Deus, que demonstrem que são de fato homens de Deus. Não é que vão à igreja, não é que pregam bem, não é que cantam bem, não é que tocam bem, mas são homens e mulheres de Deus que dão um exemplo de vida, que demonstram na prática o amor, a bondade, a alegria. Tem gente, irmãos, que como é bom servir ao Senhor, mas não gosta de receber ninguém na casa dele. Eu suporto tudo, mas esse negócio de receber alguém na minha casa, tá por fora. Isso é falta de hospitalidade. Eu não estou dizendo que você tem que ter a tua casa todo dia cheia de gente, não. Que nem lá em casa, que é casa de cearense, então a gente gosta de todo mundo na casa todo dia, toda hora também não. Mas a gente gosta da bagunça. A casa está sempre aberta. Agora tem gente, irmãos, que serve a Deus e não abre a sua casa nem para dar um copo d'água para alguém. Porque, se vir aqui, vai sujar a minha casa. Se aqueles irmãos da igreja virem aqui, se aqueles meninos virem aqui, misericórdia. Não, tudo isso aí vai ficar e o fogo vai lamber. Crente que não dá carona para ninguém, porque assim, o meu carro está limpo, se alguém entrar, dia de chuva não consigo dar carona para ninguém, porque se alguém entrar com esse pé molhado, vai molhar o meu carpete e depois o meu carro vai ficar fedendo. Fedendo vai ficar tu, quando descer na sepultura. Então, irmãos, nós temos que entender que nós temos que expressar os frutos de Deus em nossas vidas. Material, não estou falando para a gente ser relaxado não, mas o material vai ficar aí, vai embora, mas as nossas atitudes, as nossas práticas é que vão falar por nós diante de Deus. Os nossos frutos devem permanecer. Que tipo de fruto você tem dado? Que fruto nós estamos dando? A Bíblia diz, irmãos, que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, irmãos, esse negócio de a gente ficar se degladiando em rede social, irmãos, deixa eu descer. Tem coisa que não vale a pena. Sabe quem nos justifica, irmãos? Deus. Aleluia! A nossa justiça vem de Deus. Aleluia! Eu quero até pedir, irmãos, esse dia a gente teve um comentário aí que não foi agradável nas redes sociais. Irmãos, não rebata não, viu? Dá joinha assim, fala obrigado por você estar por aqui. Acabou. Não entra em debate. Nós não estamos aqui para contender. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Nós não podemos fugir da verdade, irmãos. Se o que nós estamos vivendo é a verdade, vamos seguir em frente. Estamos frutificando? Continua. Porque toda árvore que dá fruto, irmãos, o Pai limpa para que dê mais fruto. Não, já deu muito fruto, corta essa aí e lança fora porque já deu a cota dela. Não, deu fruto, limpa para que dá mais, para dar mais e assim por diante. Então, irmãos, nós somos chamados para frutificar. Por quê? Porque nós somos homens de Deus. Agora, irmão, se você é só usado por Deus, uma vez aqui, outra vez acolá, os frutos não vão estar na sua vida. Você talvez nunca vá ter fruto, ou vai ter um fruto aqui, outro fruto acolá. Quando uma planta, uma semente cai no chão, irmãos, e ela morre e germina, ela dá uma planta. A planta, quando nasce, ela não dá só um grão. Ela dá muitos grãos. Vários grãos por vários anos. Alimenta várias pessoas ao mesmo tempo. Assim precisamos ser nós. Nós precisamos alimentar pessoas. Sabe por quê, irmãos? As pessoas estão precisando ser alimentadas. É da palavra de Deus. Está todo mundo, irmãos, agora falando de pandemia. Sabe por quê, irmãos? Porque está todo mundo com medo de morrer. Irmãos, quem tem certeza da salvação não tem medo de morrer. Agora tem gente, irmãos, que vai se enclausurar e vai... Cuidado, todos nós precisamos ter. Mas, irmãos, tem uma coisa. Isso é só princípio. Se vocês estão achando que chegou a vacina, agora vai. Não, irmão, vai vir outra. Fica tranquilo. Vai vir coisa pior pela frente. Se prepara o teu espírito, prepara a tua alma, irmãos, porque nós vamos ver coisas que nós jamais imaginaríamos ver.
Você que tá morrendo, é uma fichinha. E todo mundo tá... Mas tá todo mundo com medo de morrer por causa da pandemia. Mas ninguém se importa, irmãos, com as milhares de pessoas que no mundo afora morrem mais de 500 milhões de pessoas por ano. Sabe por quê? Fome. E todo mundo em casa abastecido não se preocupa em fazer. Porque se todo mundo fizesse um pouquinho, irmãos, não tinha gente morrendo de fome, não. Agora, por que eu tenho medo? Se o vírus me pegar, eu posso morrer. Morre se Deus quiser, irmão. Se Deus não quiser, pode pegar o vírus, a vírus, pode pegar tudo que você não vai morrer. Porque ele diz que se eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar. Se eu passar pelas águas, eu não vou me afogar, nem praga alguma me alcançará. Porque, irmão, a proteção nossa é Deus. Agora, pastor, bispo, você relaxado? Você é relaxado? Não. Na verdade, irmãos, os cuidados que nós devíamos estar tomando não era agora, já era sempre. Lavar a mão, né? Fazer higiene. Todos os cuidados, irmãos, não é só por causa de agora. É sempre lavar as mãozinhas e tal. A gente nem devia, irmãos, entrar com sapato, com chinelo dentro de casa da rua. Tinha que ficar lá fora e ter um dentro da porta, que nem faz os coreanos para chegar. Você chega na casa dos coreanos, irmão, você não entra com sapato, você está aqui. Não, você tira o sapatinho aqui, ó. Aí tem outro chinelinho lá dentro já. Você é visita, não é de casa. Deixa eu ver se também não tá furada, tá não. Aí você pega o chinelinho lá e você entra dentro da casa deles. Você vai no banheiro, você não usa aquele chinelo. Você deixa na porta do banheiro aquele chinelo. E lá dentro do banheiro tem outro chinelo para você tomar banho. Então são coisas que nós precisamos tomar. Que, irmãos, deixa eu contar para você. Homem de Deus, mulher de Deus, não morre antes da hora. Porque Deus guarda. Deus cuida. Pastor, se eu pegar o vírus eu vou morrer? Pode morrer se Deus quiser. Se não for sua hora, irmão, fica tranquilo. Você vai pegar esse vírus, vai pegar outro, vai passar por outro. Não vai morrer. Oh, Deus, obrigado. Cuidado, não estou aqui pregando, irmão, para você ser... o pastor falou que eu não vou morrer mesmo. Não estou dizendo isso. Tome cuidado. Tem que usar máscara, usa máscara. Tem que usar álcool em gel. Faça, irmãos. Mas não fique abilolado que tem que... Não. A tua maior proteção é Deus. Se Deus não te guardar, se Deus não nos guardar, irmãos, de nada adianta. Porque se a ciência e a medicina tivessem razão, irmãos, ninguém morria. A ciência já errou algum dia? Vai continuar errando? Vai. Deus nunca errou, Deus nunca falhou. Então existe uma proteção de Deus sobre as nossas vidas. E eu estou falando, irmãos, para isso como pandemia e para outras coisas. Quantas vezes Deus já te livrou de livramento de morte? Quantas vezes você já passou e achou que ia morrer? Tá aí o cabeção do Alex. Quase morreu. Alguns irmãos falam, pastor, eu achei que ele ia morrer. Mas, irmãos, enquanto Deus não quiser, você não vai morrer. A Gisele já estava com choro de viúva. Passava o dia chorando, irmãos. Só porque o magrelo estava amarelo. Mas a boa mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, estava com ele naquele hospital, mesmo largado e abandonados por médicos e enfermeiros, por irresponsabilidade. Mas o médico dos médicos, aquele que cura, que sara, pôs a mão e o susteve. Eu falei, Jesus, aquele cidadão vai morrer, eu não vou estar lá. Mas a igreja estava em oração. Irmãos, eu vou falar uma coisa, é difícil quando você está longe e fala assim, se acontecer eu não posso voltar. Eu imagino que Jesus sofreu quando ele estava em Jerusalém e não pôde voltar para a Bretanha, porque o seu amigo Lázaro estava morto. Então, irmãos, é em todos os aspectos que Deus vai guardar. Porque Deus não guarda só a saúde. Deus guarda a tua casa, a tua vida financeira, guarda o teu sustento, o teu mantimento. Amém, irmãos? E quer dizer uma coisa, irmãos, não tenha vergonha, viu? Nesta igreja você não precisa ter vergonha. Pastor, estou passando por uma dificuldade, preciso de ajuda. Eu sou pastor, irmão, sou profeta, homem de Deus. Eu não sou adivinho.
Se você apresentar uma necessidade, essa igreja vai te ajudar. Porque nós ajudamos até aqueles que não é dessa casa quando precisar, porque quando nós vemos a necessidade de alguém passando, a gente vai ajudar, independente se é desta casa ou não. Porque a Bíblia diz que nós devemos dar pão a quem tem fome e veste a quem tem necessidade. Então, irmãos, se você é membro desta igreja e você está passando por dificuldade, se você quiser passar sozinho, você passa. Senão, a gente vai passar junto. Porque se a gente tiver que dividir, a gente vai dividir. Para que você não tenha falta de nada. Porque esta é a ordem de Deus para a igreja. Dízimo de oferta dessa igreja, irmãos, não é para enriquecimento do pastor, não. Para pôr no bolso, não. É para as necessidades da igreja ser suprida. E necessidade da igreja inclui prédio e inclui você. Em especial você em primeiro. Então é isso que nós precisamos fazer. Então nós precisamos entender isso. Essa alegria, essa hospitalidade. Sabe, esse amor que tem que envolver. Nós precisamos, irmãos. E demonstrar amor, irmãos, não é fácil. Porque amor é para ser demonstrado em tudo. Até com os inimigos nossos a gente tem que demonstrar amor. Até com quem nos persegue. Até quem não gosta da gente tem que demonstrar amor. Eu sei que você tem uma dificuldade, porque às vezes você passa uma prova até com o marido e com a esposa, né? E quer orar para que Deus leve ele embora logo, ou ela embora logo. Mas tem momentos que nós precisamos demonstrar amor, exercer a tarefa do amor, a mansidão, principalmente o domínio próprio. O povo de sangue quente, irmãos, tem que se aplicar no domínio próprio. Esses hemorrágicos aí, tem que tomar cuidado com o domínio próprio. Menos é mais. Sabe quando a palavra vem assim, ó, você engole ela. Tem hora que tem que engolir a palavra. Tem hora que não é preciso falar, irmãos. Nosso problema é que nós falamos demais e ouvimos menos. É por isso que você tem 2 ouvidos, 2 orelhas, para ouvir mais e falar menos. A gente quer falar demais e não para ouvir o que Deus fala. Não é assim no casamento? Acho que foi ontem, acho que na aula da pastora, eu estava ouvindo lá, acho que a professora estava falando sobre isso. É no primeiro ano de casado? Os 2 falam e os 2 se ouvem, né? Um fala e o outro ouve. No segundo ano, um fala, o outro já não ouve. No terceiro ano, os 2 falam e só os vizinhos ouvem. Porque já vira briga. Já vira briga, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Então nós não podemos achar, irmãos, que nós estamos na igreja porque Deus nos usa, o nosso passaporte para o céu está garantido. Não. Precisamos ser verdadeiramente homens de Deus. Como assim, pastor? Vem comigo. Abre a tua Bíblia. Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, verso de número 16 a 23. Olha o que o Cristo falou, irmãos, a respeito dos falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons, e toda árvore má produz frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o verso 22, irmãos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, olha o que Jesus está falando, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Peraí, como praticou iniquidade? Se curei, operei milagres e expulsei demônio.
Porque, irmãos, toda vez que você deixa de fazer a vontade de Deus, você está cometendo pecado. Pode curar, pode libertar, pode operar sinais e maravilhas, mas quando você deixa de amar o teu próximo, quando você deixa de exercer os frutos do Espírito, você está cometendo pecado na tua vida. E o acúmulo de pecado, ele torna-se iniquidade. Uma coisa, irmãos, é quando nós pecamos, porque o salmista Davi vai dizer que em pecado nós somos formados e iniquidade nos concebeu a nossa mãe. O pecado, ele está às portas, como o Senhor disse para Caim. Agora nós podemos dominar o pecado em nós. Bispo, eu posso ser acometido de uma raiva de querer pegar alguém pelo pescoço? Pode. Posso fazer? Não. Pastor, essa semana eu fiquei olhando para o marido e eu tive vontade de matar ele na cama. Confessa, porque a Bíblia diz que é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Foi só tentação, pastor. Foi só vontade, passou. Existe situação, irmãos, que a gente sai. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que nós precisamos dominar as nossas atitudes. Quando Jesus está no Getsêmani, e Judas, que foi usado por Deus, tá? Mas não era homem de Deus, se aproximou e os soldados vieram pegar Jesus, Pedrão, ó, sacou-lhe a espada e orelha do servo para baixo. O que Jesus falou? Ei, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ela fere, com ela será ferido. Então, irmãos, existem momentos que nós precisamos guardar a nossa espada. Não é essa espada que tem que ser guardada, é essa. Aleluia. Porque tem gente que com a língua, ó, precisamos tomar cuidado. Jesus está dizendo: parta de mim, não sei quem você é, não conheço você, porque você praticou iniquidade. Mas eles tinham o dom de operar milagres, porque ele está dizendo: Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome. E olha só como é interessante, irmãos, porque quando nós lemos Atos capítulo 19, existiam os filhos de Seva, que era exorcista judeu, e a Bíblia diz que em determinado momento eles foram expulsar demônio pelo nome de Jesus, o qual Paulo pregava. E quando eles começaram a fazer, eles eram exorcistas, e eles foram tentar expulsar o demônio pelo nome de Jesus, a quem Paulo pregava. O demônio falou assim: eu conheço Jesus, conheço o Jesus a quem Paulo prega, agora vocês, não sei quem é, não saiu. Mas esses aqui que está se referindo em Mateus, os falsos profetas, que estão se referindo em Mateus capítulo 7, eles estão dizendo: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós curamos, operamos sinais miraculosos. Mas ele está dizendo: eu não sei quem você é, você não é meu, porque você pratica a iniquidade, e o pai do pecado, da iniquidade, é o diabo. Ele está dizendo: lançai no fogo eterno. Então, queridos, existe uma responsabilidade em nós de sermos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Ser homem de Deus, irmãos, não é uma vez, é sempre. Ser homem de Deus, irmãos, preste atenção, não é quando todo mundo está me vendo. Ser homem de Deus é quando ninguém está me vendo. Não é quando eu olho para o lado e vejo: ninguém está vendo, aí eu vou lá e faço. Não, irmãos, humanamente ninguém está te vendo, mas Deus está vendo. Então precisamos tomar cuidado quanto a isso. Nós precisamos melhorar as nossas atitudes. Nós precisamos andar, irmãos, como andava Eliseu, e as pessoas olhar e dizer: verdadeiramente este é homem de Deus, verdadeiramente esta é mulher de Deus. Porque tem muitos aí, irmãos, dizendo que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, e não são. Vivem na mentira, vivem no engano, no pecado e praticando tantas outras coisas, irmãos. Não é porque prega bem, irmãos, tome muito cuidado.
Não é tudo que você dá glória a Deus não, viu? A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. Quando nós não conhecemos as Escrituras, irmãos, qualquer coisa, qualquer barulho, tá bom. Não, irmãos, não é porque faz barulho, não é porque a mensagem foi barulhenta que ela foi boa, não. E não estou dizendo que a mensagem seja barulhenta não seja boa, mas nós temos que avaliar o conteúdo. Não é porque eu preguei aqui, não, tem fundamento, tem base, é bíblico, Cristo está no centro. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquilo, irmãos, que não convém, aquilo que não é bom, deixa de lado. Eu vou ouvir, mas eu vou reter só o que é bom. Aquilo que é bom para mim. É bom, é agradável? Beleza, eu vou ouvir. Agora, aquilo que não é bom, irmãos, eu lanço fora, eu deixo de lado. Então, você, eu, todos nós, precisamos viver uma vida de verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus. E nós só conseguimos viver isso através dos nossos frutos. O homem de Deus e a mulher de Deus não pode e não deve ser reconhecido apenas pelos dons que eles têm. Deve ser reconhecido pelo talento praticado através dos seus frutos. A forma como ele exerce o amor, a forma de alegria. Porque, irmãos, já imaginou o céu com seus milhares de anjos, tudo mal-humorado? Já imaginou? Porque tem gente que é assim, né? Que de manhã acorda mal-humorado, né? Até ele melhorar o humor já foi meio-dia. Aí já perdeu meio dia da vida dele de mau humor. Se alguém der bom dia para ele, misericórdia, a gente não pode nem ouvir a voz de ninguém. O que nós temos que fazer? Precisamos trabalhar isso. Nós precisamos, irmãos, todos os dias acordar com alegria, com gratidão. Sabe por quê? Estamos vivendo mais um dia. E eu não sei quantos dias você vai viver. Você não sabe quantos dias vai viver. Então, temos que ser gracioso a Deus. Dá graças a Deus. Mas é que eu queria dormir mais, bispo. Vai dormir mais cedo. Ninguém tem culpa que você dormiu pouco. Nós precisamos, irmãos, entender que aquilo que nos falta, nós precisamos corrigir. Amém? Amém. Porque existe o Espírito Santo de Deus em nós. E o Espírito Santo de Deus em nós é derramado para que nós possamos expressar a verdade de Deus para este mundo que está corrompido, para este mundo que está perdido. Você não pode se contentar em apenas ser usado por Deus. Você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fazendo isso, nós vamos dar exemplo para os nossos filhos. Vamos dar exemplo para os nossos vizinhos, para os nossos parentes e assim por diante a cada dia. E um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Tudo isso vai passar. Não haverá dor, pranto nem choro, haverá glória de Deus. E nós celebraremos com Ele e viveremos com Ele a eternidade. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Agora, para isso nós precisamos melhorar as nossas atitudes a cada dia. Em nome de Jesus.